TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu e hoje nós estamos aqui fazendo presença no evento da Igreja do Senhor Jesus Cristo, o encontro de todas as igrejas, onde se reúnem todos para louvar, adorar, ter um momento de comunhão, experiências com Deus, e que o Senhor tem feito grandes maravilhas aqui na cidade de Cachoeira do Sul. Então nós estamos muito felizes porque o Senhor, Ele reúne todos os seus filhos. Nós sentimos aqui a presença do Senhor, a comunhão, sentimos realmente que Deus está fazendo uma grande obra na vida de muitos e com certeza o Senhor vai operar a unidade do corpo, né? Então hoje nós convidamos aqui o nosso irmão Rogério Klassen, que é o presbítero da igreja de Curitiba, que vai compartilhar um pouquinho conosco das suas experiências, de como ele tem experienciado o Senhor, ouvindo a palavra, como é que ele se converteu também, né? Queremos saber como é que iniciou esse processo com o Senhor. Tudo bem, irmão? Tudo bem. É um prazer, né, a gente estar aí nesse programa, né? Que Deus abençoe a todos também que vão estar assistindo, né? E realmente, né, nesse evento aí, nesse encontro, é uma bênção a gente estar reunido, né? E eu quero falar um pouquinho da minha conversão. É interessante ver assim como Deus opera realmente, né, internamente dentro do homem, né, que não é por meio exterior, mas ele realmente começa a agir muito antes daquilo que a gente às vezes conhece e sabe da palavra e vai entender todos os processos daquilo que Deus está fazendo. Mas eu creio assim que desde a minha infância Deus já havia, né, me separado, né, para aquilo que talvez hoje esteja acontecendo. Né? E muitas vezes a gente não entende todo o processar do Espírito Santo, né? Tudo aquilo que ele realmente está operando e tudo aquilo que ele está fazendo. Mas eu, né, desde a minha infância sempre sentia, né, que de certa forma eu era um cara meio rejeitado, né, pelas circunstâncias da escola, né, dos amigos, né, e às vezes a gente não entende por que acontece essas coisas, né? Mas a gente vê assim que Deus está por trás de tudo isso, né? E eu vejo assim que Deus havia sempre me separado, né? Porque eu tentava, né, me infiltrar às vezes em algumas amizades, em algumas coisas, né, que de repente a gente não sabe bem certo o que são, o que não são, né? Mas a gente vai na onda de todo mundo. Mas Deus, por alguma razão, não deixava com que eu ficasse me misturando tanto assim no meio de algumas amizades, no meio de algumas pessoas. E eu achava muito estranho aquilo, né? Porque eu queria ser, né, estar junto com o pessoal lá, né, fazendo um fervo, alguma coisa assim, mas Deus me separava, né? Mas por outro lado, né, eu sentia uma paz grande no meu coração. Sentia assim que Deus realmente, né, por alguma razão estava me guardando, né? E aquilo foi crescendo dentro de mim, né, essas experiências, né, no dia a dia, assim, Deus foi levando, né? A gente chega na adolescência e a gente acaba ficando muito rebelde, né, muito obstinado assim pelas coisas do mundo e pela rebelião contra os pais, né, contra os amigos e contra as autoridades. Mas Deus, né, passa aquele momento e a gente vai, né, Deus foi me focando cada vez mais a trabalhar pelo Senhor, né, mesmo estando ainda numa denominação sem entendimento das coisas do reino e daquilo que Deus estava fazendo, mas Deus foi levando todas as coisas assim para que tudo cooperasse para o bem, né, daquilo que Deus estava providenciando e fazendo, né? Então eu vejo assim que a minha conversão, né, eu queria Cristo, mas eu queria sentir, né, eu queria ter a experiência assim do Senhor, né? Cada vez que eu ia tomar um passo, uma decisão, né, tanto que meu batismo assim eu levei muito tempo para me batizar, né, mas eu queria ter uma experiência, eu queria que Deus falasse comigo, né? Eu queria que Deus estivesse falando lá no meu íntimo, falando, ó, é agora. Né? E foi assim, né? Levou muito tempo e as pessoas perguntavam, você não vai se batizar? Você não vai, né? E, né, a gente sempre, sem entendimento, numa denominação, a gente acha que o batismo
né, porque tem que testemunhar e tem que fazer todos aqueles procedimentos, né? E na verdade tudo isso a gente descobre hoje que não havia necessidade, né? Era só uma questão de obedecer. Mas eu, no meu íntimo, eu falava comigo: o dia que Deus falar dentro do meu coração que eu tenho que fazer, eu vou cumprir. Né? E foi assim, Deus um dia, né, tocou forte no meu coração, né, que eu não tive mais como falar não. Né? E eu aceitei, né? Falei, não, agora vai ser a hora, eu vou me batizar, e foi assim, né? Então eu creio assim que muitas vezes a gente está preocupado, né, com esse momento, com essas circunstâncias, mas a gente descobre hoje que é tão simples, né, que é uma questão só de obedecer, né, que a gente não precisa ficar perdendo tempo, né? A gente simplesmente precisa receber o toque do Espírito, né, no impulso, realmente fazer as coisas, aquilo que o Senhor tá mandando fazer. Né? É bem mais fácil, é bem mais simples, né? A gente não precisa ficar enrolando e perdendo tempo com isso, né? Que maravilhoso quando Deus dirige, toca, né, e flui todas essas coisas. É muito importante quando já desde o início tem essa experiência de ser tocado por Deus, não fazer segundo a emoção, segundo a razão, né, mas fazer por Deus. E qual foi o momento que você chegou na Igreja do Senhor Jesus Cristo e começou a ouvir a verdade da palavra do reino? Como foi sentir assim a restauração no teu coração? Porque no início só tinha o Evangelho da Graça, né? Como foi receber então essa palavra profunda que trabalha muito no nosso coração? Realmente esse é um processo assim que ele é bem um pouco demorado, assim, né? Porque como às vezes a gente vem de uma denominação e a gente vem com muitas mentiras, né? Muitos enganos, né? Que foram falados no nosso coração, né? E a gente vai vivendo aqueles enganos. Então esse processo de restauração, né, do Evangelho do Reino, ele demorou muitos anos na minha vida, né? Mas uma coisa que eu sempre sentia dentro do meu coração, né? Que tudo aquilo que muitas vezes estava sendo praticado, a coisa não fechava, né, com a palavra, né? Não fechava realmente com a verdade, né? E aquilo ficava assim, não testificava as coisas que eram faladas, que eram muitas vezes ministradas, né? Aquilo era apenas uma letra, né? Um ritual muitas vezes, e não tinha a profundidade do Espírito estar tocando todas as vezes dentro do nosso coração, né? Então esse processo demorou muitos anos, né? Mas a primeiro momento, né, o meu irmão, né, que é o Ronald, né, ele que recebeu alguns materiais, acho que da época do Sérgio, e ele foi compartilhando conosco esses materiais, né? Na época a gente podia fazer algumas cópias e foi passando para todos os membros, né, todas as pessoas que estavam ao nosso redor. E eu fui escutando aqueles materiais, aquilo foi ministrando dentro do meu coração, né, e aquilo testificava, né? Eu escutava a palavra e eram palavras realmente que vinha muita unção, né, interior, assim, aquilo rasgava o meu coração, porque a gente não escutava isso fora, né? A gente não tinha essa experiência realmente de ter uma realidade tão profunda da palavra. E aquilo me deixava assim, de certa forma assim, né, com os olhos brilhantes, né, querendo mais, com uma sede maior realmente da verdade, da pureza de Deus e daquilo que Deus fez o ser humano realmente para viver. Né? Não viver sobre um engano, sobre uma mentira, mas viver realmente debaixo da unção daquilo que Deus queria. Né? Então, durante muitos anos a gente escuta e muitas vezes parece que não está entrando, mas está entrando. Né? Aquilo está produzindo vida dentro do coração, né? Ao longo de todos aqueles anos que eu fui escutando, isso foi havendo realmente uma mudança dentro do meu coração e eu querendo mais, cada vez mais. Né? E a minha oração, o meu pedido diante do Senhor era: Senhor, cumpre essa tua palavra dentro do meu coração. Faz isso se tornar vida, realidade dentro de mim. Né? E ao longo desse período é o que foi acontecendo, é o que Deus foi realmente realizando e movendo e fazendo. E eu vejo assim que, lógico que muitas das vezes eu tive que... Era tipo assim, Deus ele dá a palavra, né? Ele dá realmente tudo aquilo que a gente precisa, né? Todos os materiais hoje a gente tem à disposição, né? Então a gente tem uma parte que é nossa de fazer, que é nossa de cumprir, né? Que é realmente da gente ter que pagar o preço de comer, se alimentar ali daqueles materiais, ler a palavra, né? Estar na comunhão com os irmãos, né? Deus não vai fazer isso por nós porque Ele já fez, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo assim, a Bíblia já está pronta, né? Já está escrita lá em tantas páginas, agora depende do crente, né? Dele realmente pegar aquela palavra,
né, tirar daquelas letras e colocar dentro do coração. Né? Quando nós fizermos isso de fato, né, nós vamos ter a realidade da vida dentro de nós. Não somente na letra, ali no papel da palavra, mas ela vai estar viva dentro de nós. Né? E esse foi um processo assim, que levou aí uns 10 anos, né, até um pouco mais, né, entre decidir e não querer e conferir com as coisas que estavam lá nas denominações e ver, né, se baseando, tentando ver o que era certo, o que era errado. Né? Isso gerava uma luta constante dentro da minha mente, né? Porque o Espírito falava e me inclinava, mas ao mesmo tempo era uma cruz, né? Eu tinha que passar por aquela situação para eu ser limpo e purificado, né? E no momento a gente não quer isso, né? A gente tem uma vida boa, né? Uma forma de viver, e a gente crê que não é bem daquele jeito, né? Mas é bem desse jeito, né? A cruz tem que operar, tem que passar pelas nossas vidas, e ela só vai passar através que eu me alimentar da palavra, né? O Espírito vai trazer vida, né? E eu vou ter que tomar uma decisão. Quero continuar, quero me inclinar para o Espírito, ou quero continuar me enganando e vivendo pela carne, né? Eu decidi todas as vezes, né, que era uma luta assim, mas eu chegava e eu falava, Senhor, não tem mais para onde correr, né? Eu vou ter que me inclinar para o Espírito, né? Eu vou ter que tomar a decisão, eu vou ter que realmente fazer aquilo que o Senhor quer e não mais aquilo que eu estou querendo, né? Porque eu via que a carne operava, né? Mas via também o Espírito se manifestar, né? Mas eu falava, não, é o Espírito. Se tiver que pagar o preço, é pelo Espírito, né? Porque pela carne eu já conhecia, né? Qual foi a maior transformação dentro do teu coração que você já experienciou com Deus, para que o irmão pudesse testemunhar para nós? Algo assim que você sentiu que realmente Deus operou aquilo dentro do teu coração? Então, essa questão assim de hoje ser presbítero, né? É uma coisa assim que a gente, né, ministerialmente Deus vai trazendo os dons, né, e vai trazendo aquela realidade, né? Mas é interessante ver assim que a gente vai buscando o Senhor e nunca espera chegar nesse momento, né? Mas foi uma experiência tão grande e profunda na minha vida, assim, que o Espírito realmente moveu todas as coisas, né? Eu digo assim que realmente não foi homens que tomaram a decisão, né? Não foi homens que simplesmente decidiram fazer aquilo, né? Porque eu realmente nunca planejei isso, né? Nunca, na minha mente, eu cogitei realmente de estar nessa posição, assim. Mas eu no momento, assim, né, que algumas coisas foram mudando na minha vida, o Espírito foi tomando, né, a minha vida, assim, por completo. Coisas que eu imaginava que iam ser tão difíceis de fazer, o Espírito começou a realizar e começou a se manifestar, assim, tão fáceis, né? Talvez é difícil, né, eu conseguir explicar isso para os irmãos, porque os irmãos vão ter que sentir isso na vida de vocês, né? A gente pode falar por palavras, mas a hora que o irmão sentir isso, né, começar a viver realmente essa palavra, começar a ter essas experiências, o irmão vai entender aquilo que eu estou tentando explicar, né? E aquele processo foi acontecendo e eu fui, né, o Espírito foi me tomando e foi engraçado assim, porque tudo parecia tão leve, né? Vamos pro encontro, vamos, tá tudo certo. Vamos fazer tal coisa, não, tô dentro, né? E um dia o irmão, né, me ligou, ainda foi final do ano, assim, né, me convidando, né, a assumir essa posição, né? E eu não tive dúvida nenhuma, assim, de que era o Espírito, né? Porque o Espírito já estava processando, trabalhando dentro de mim e, né, fazendo toda essa obra. E eu naquele momento eu não tinha como recusar, né? Porque eu sentia e via a expressão de Deus falando comigo, falando, ó, agora eu estou te colocando nessa posição, né? Não foi o homem que decidiu, não foi o homem que fez, mas é eu que estou operando através da tua vida, né? Então esse é assim um manifestar mais recente, assim, daquilo que Deus realmente fez, que foi uma coisa muito impactante para mim, assim, né? Porque sempre uma posição assim de muita responsabilidade, né? Que eu sei que o homem natural não teria condições de fazer, executar, né? E eu sempre olho todos os dias para isso, né? Eu falo assim, Senhor, eu sei que eu não tenho condições alguma de fazer nada para Ti dessa forma, mas se o Senhor chamou, o Senhor decidiu, o Senhor quer assim, né? Eu simplesmente me inclino realmente para o operar do Espírito, né? Para deixar o Senhor realmente agir e fluir através da minha vida.
Eu sei que muitas vezes a gente não agrada as pessoas, a gente não consegue ajudar todos da forma como a gente gostaria, mas eu tenho certeza assim, de que se todos nós entendermos o processar do Espírito, vai ficar mais fácil para todos. Porque eu sei que muitas das coisas que o Senhor manda e pede para mim falar, não são fáceis para os irmãos se inclinar também. Eles também estão nesse processo de mudança, de restauração, mas eu sei assim que se eles obedecerem o Senhor, tudo vai cooperar, e tudo vai fluir. E eu sei que se eu continuar obedecendo o Senhor também, tudo vai fluir. Senão tudo trava, tudo tranca, porque o Senhor não vai deixar com que homens tomem decisões, homens façam essa obra, porque a gente sabe que é uma obra completamente assim pelo Espírito. Com certeza, o Senhor sabe como escolhe, como prepara, porque tudo é pela direção do Espírito, e isso que testifica, que traz paz, porque o Senhor trabalha dos dois lados, então o Senhor é que está na direção de tudo. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.